Prefeito, tem alguma coisa que você tinha se proposto a fazer este ano e não conseguiu por falta de recursos ou por atraso em projetos? Tem alguma pendência? Não, existe uma pendência principal, que eu diria que não é nem por falta de recurso, mas o buracão da Vila Operária, né? Essa foi a nossa maior frustração esse ano, porque o recurso vai ser praticamente ali 50% do município, 50% do estado. A nossa parte está guardada, né? Já está reservada para esse fim, que seria a nossa contrapartida, mas a fonte de recurso do estado é o Fundo Estadual do Meio Ambiente. E houve uma discussão, está havendo uma discussão judicial, se esse recurso, porque ele veio de uma multa aplicada para a Petrobras, se esse recurso pode ser investido em parques urbanos. E a Justiça deu uma liminar, né, proibindo a aplicação desse recurso, por isso que está parado. Entretanto, né, Paranavaí foi colocada dentro do mesmo, vamos dizer assim, dentro do mesmo balaio dos outros municípios. O que acontecia é que você tinha lá um terreno institucional, uma área verde do município, e era investido um recurso para a construção de um parque. Até aí, eu entendo, particularmente, que é uma obra que visa o meio ambiente, que poderia ser investido. Não é o que entende o judiciário nesse momento, talvez por outros motivos que também eu não conheço, porque eu não tenho conhecimento total do processo. Mas Paranavaí é a construção de um parque urbano, porém a recuperação de uma área degradada, é uma área de lixão que vai ser revitalizada. Então talvez falte isso, porque não foi discutido caso a caso, foi discutido de maneira genérica a utilização do fundo. Então o município se habilitou no processo, apresentou as suas argumentações, dizendo, olha, o nosso caso é especial, o nosso caso é diferente dos demais. Aqui a gente tem uma área degradada, a gente tem uma série de prejuízos ao meio ambiente, também a instituições sociais, educacionais do entorno, então a gente gostaria que esse recurso fosse liberado. Eu tive uma conversa recente com o governador, 60, 90 dias atrás, e ele me disse que se esse recurso não for desbloqueado, o Estado vai arrumar outra fonte de recurso livre para que a gente toque essa obra. Esse foi um compromisso do Ratinho, junto com o deputado Adriano José, em uma reunião que nós fizemos. O problema é que, a cada ano que passa, a obra vai ficando mais cara, né? Então existem os reajustes naturais, inflação, então a gente vai ter que ver, inclusive fazer um novo orçamento, atualizar o orçamento para ver quanto que vai ser isso. A gente falando em obras, também queria saber como é que está a questão do teatro, que está parado há algum tempo, né? E aí tem eventos culturais acontecendo na cidade e o teatro está ocioso. O que a gente pode esperar do teatro? Eu não dou tanta importância para o teatro quanto outras pessoas dão. Falar bem a verdade, eu pergunto para vocês, qual evento está deixando de ser realizado porque o teatro está em reforma? Ele está em reforma, é óbvio que durante a reforma ele não pode ser utilizado. Então a minha visão é justamente o contrário, né? Contrário a isso. Nenhum evento deixou de ser realizado em razão da reforma do teatro, e pelo contrário, os eventos que eram realizados no teatro, que hoje foram levados para praças públicas, tiveram um potencial muito maior. Eu, na minha particularidade, só tenho mais um ano de mandato, porém, eu não vejo como o FEMUP ser levado para dentro do teatro. Hoje você coloca 3, 4 mil pessoas no FEMUP, quando no máximo você colocava ali 350 dentro do teatro. Shows de encerramento, por exemplo, como é que eu escolho 300 e poucas pessoas para assistir um show da Roberta Campos, quando a gente tem lá no teatro, lá na Praça dos Pioneiros, por exemplo, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas. Então eu não vejo, o teatro ele tem um simbolismo, mas em termos de utilidade, o avanço que a gente teve na área da cultura praticamente deixa ele obsoleto, pelo tamanho, né, e pela cultura que a gente criou, porque as pessoas que frequentam hoje o FEMUP, que eu acho que é o principal ponto a ser destacado, né? O teatro está fechado, o FEMUP não deixou de ser realizado, inclusive na pandemia foi realizado, né? Mas as pessoas que hoje vão lá na Praça dos Pioneiros assistir o teatro, que colocam uma cadeirinha de praia, um coolerzinho com cerveja para assistir o FEMUP, iriam ou já tinham ido ao teatro? Provavelmente não. Então a gente conseguiu fazer com que o FEMUP ganhasse um outro patamar,
popularizamos. Porque, queira ou não, o FEMUP era um evento elitizado. Elitizado e restrito porque a gente via que eram parentes de participantes e pessoas intimamente ligadas ao movimento cultural. Hoje a gente tem pessoas que talvez nunca tenham entrado no teatro, que agora participam de eventos culturais. Eu acho que esse é o grande legado que a gente deixa. Mas, lembrando que o teatro está em obras, né? A empresa atrasou um pouco a obra e a gente aplicou uma multa, foi aplicada uma multa à empresa, eu não sei exatamente, é que na verdade a multa foi aplicada, essa empresa ela está realizando a obra da Praça dos Pioneiros, o centro gastronômico e o teatro. O que foi aplicada a multa, já que eu sei, é pelo atraso na Praça dos Pioneiros. Do teatro eu não sei, mas provavelmente, né, vai ser feito um processo administrativo pelo atraso na obra. O que a gente espera é que ele, finalizando a obra da Praça dos Pioneiros, ele destaque os funcionários que estão lá na Praça dos Pioneiros para incrementar a mão de obra para finalizar o teatro ano que vem. Dá para pensar em um prazo para essas duas situações? Não, a da Praça dos Pioneiros está praticamente finalizado, né? Na última reunião que a gente teve recente, me disseram que já está finalizado. Então deve faltar alguns ajustes ali, sempre tem, né? Questão de água, algum detalhezinho, ajuste fino, né? Então dentro de pouco tempo é para estar inaugurado. Aí claro que vai ter o prazo das pessoas que venceram a licitação para se instalar lá e tal. Então é bem pouco tempo aí. No caso do teatro, aí não tem como ter previsão, porque assim, a gente acaba que depende de terceiro, né? Ele pode cumprir o prazo ou pedir. Então, o que a gente não quer, e aí é um prejuízo para o município, é ter que rescindir o contrato, refazer a licitação, para não acontecer o que aconteceu com a rodoviária, né? No caso ali, bem específico, a empresa faliu, tivemos um grande problema, fizemos uma nova licitação, mas mesmo assim ficaram alguns enroscos ainda que temos para resolver. O principal é a questão do ACM, que está com aqueles adesivos impregnados e não existe como tirar hoje. Então é um obstáculo que a gente quer superar. Então, no caso do teatro, óbvio que a gente quer que termine o mais rápido possível, mas da melhor forma também.